futebol brasileiro é marcado pela chegada de Charles Miller em 1894. O filho de ingleses trouxe na bagagem uma bola e começou a ensinar as regras do esporte. Em pouco tempo, o futebol começou a ganhar espaço e os primeiros times começaram a surgir. Os clubes mais antigos em atividade no país são o Esporte Clube Rio Grande, do Rio Grande do Sul, fundado em 19 de junho de 1900, e a Associação Atlética Ponte Preta de Campinas, interior de São Paulo, fundada em 11 de agosto de 1900. Mas a honra de ser o primeiro clube brasileiro virou polêmica na cidade de Votorantim, a 85 quilômetros de São Paulo. Os ingleses estavam em Votorantim desde a final do século, mais precisamente em 1894, e eles praticavam já o futebol em Votorantim. Em decorrência disso, em 1898 chegaram aqui os italianos, os imigrantes italianos que chegaram para realmente viverem em Votorantim. E ali então se formou uma união dos italianos com um clube chamado Savoia, e os ingleses com um clube chamado Votorantim Athletic Club. Em 1º de janeiro, os dois unidos fundaram o futebol de Votorantim, tendo duas equipes, o Votorantim Atlético Clube e o Savoia, no mesmo dia, 1º de janeiro de 1900. Em 1903, já se sabe que o Votorantim Atlético Clube jogou em Sorocaba com o Clube Atlético Sorocabano e venceu essa partida por 4-1. Os jogadores do Savoia participaram do segundo quadro, segundo time. Em 1906, os ingleses foram embora. Naquela partida contra o Clube Atlético Sorocabano, jogaram 9 ingleses e 2 italianos no time principal. Já em 1906, o Savoia passou a jogar com 9 italianos e 2 ingleses. Então, a partir daí, foi feito um contato com a empresa, a fábrica de tecido da época, e o gerente permitiu que se formasse o time Savoia definitivamente. Então, acabou aí o Votorantim, ficando o Savoia a partir de 1906. E ele paralisou as atividades durante a guerra em 1942, a exemplo do Palmeiras e do Cruzeiro. Mudou o nome do Savoia para Clube Atlético Votorantim. Isso foi em meados de 42. Por quê? É por causa da guerra, como eu disse, porque o nome era Savoia e era em homenagem à casa de Savoia no norte da Itália. Então os italianos, para se preservar e evitar algum atrito por causa da Guerra Mundial, resolveram mudar o nome para Clube Atlético Votorantim e adotou as cores grená e branco. E esse aqui foi o primeiro local onde se colocou o estádio do Savoia. Isso foi mais ou menos da década de 1900 a 1910. E as provas referentes ao próprio Savoia, que seria o segundo time aqui de Votorantim? Bem, o que ocorre é o seguinte: as provas do Savoia, infelizmente, se perderam numa enchente de 1929. E aquilo que restou, infelizmente, também foi na enchente de 1982. Votorantim é uma cidade que está dentro de um vale, então essa época das enchentes foram muito fortes e acabou levando tudo que nós tínhamos que pudesse guardar a memória. Pouca coisa restou. Esses são 2 envelopes que foram remetidos pelo Clube Atlético Votorantim, que foi fundado em 1º de janeiro de 1900, como se vê aqui dos envelopes. Isso aqui é datado de 1911 até 1924. Aí então, quando entrou o Savoia e posteriormente o Clube Atlético Votorantim já em 1965. A indústria Votorantim ainda existe. A empresa de tecelagem montada pelos ingleses foi comprada pelo avô de Antônio Hermílio de Moraes, o comendador Antônio Pereira Inácio, em 1918. A pequena indústria deu origem ao império do Grupo Votorantim. Só que a tecelagem foi vendida e o clube virou um time de várzea. Na camisa, só o nome da cidade. No mês passado, o Votorantim fez uma homenagem ao Savoia. Jogou com o uniforme antigo do clube, num torneio realizado em seu próprio campo. Algumas pessoas puderam voltar no tempo, já que quase ninguém da cidade sequer conhecia as cores do velho Savoia.
Seu Dejaniro, ex-jogador aos 80 anos, conta os bons momentos no glorioso azul e branco. Comecei no juvenil, depois já logo eu passei a jogar no time e fiquei jogando no time até começo de 47, onde machucou o menisco e não teve mais condições, foi operado, Mas até chegar a 47 o senhor jogou bastante, né? Enfrentou aqui times fortes aqui do interior. Joguei do interior, jogamos quase todos os times do interior. Aí, Pai do Pelé. pai do Pelé, ele jogava no Bauru Atlético Clube. Ia bastante gente assistir o jogo? Ia ao campo, enchia porque só vinha times bons, né? A Portuguesa de Esporte veio pra cá, veio com um time que tinha diversos jogadores da Copa do Mundo. O Corinthians veio aqui com jogadores da Copa também. A Portuguesa, quando veio aqui, ele tinha um esquadrão que era Batatais, o goleiro. Neves e Machado, que era de Copa do Mundo. Martelete, Brandão, que depois foi pro Corinthians. E Gasparini, Saci, Nico, Nabor, Alberto e Luna. Era um esquadrão mesmo. Depois, mais tarde, veio o São Paulo. O São Paulo já veio com um time diferente. O Palmeiras, o Corinthians. O Corinthians, quando veio aqui, empatou 1-1. A Portuguesa perdeu 2-1. O Corinthians empatou 1-1. O pai de seu Dejaniro foi um jogador importante na história do clube e participou do primeiro jogo que inaugurou o estádio do Savoia na década de 20. O que o pai do senhor contou para o senhor desse jogo? Foi um jogo difícil? Ele fez algum gol? Foi jogo difícil. Ele fez um gol. Mas era difícil porque esse time é um time que representou na França, que foi lá um espetáculo de futebol que apresentar. Então era uma honra empatar com um time desse, né? Apesar de Savoia ser um time também muito famoso no interior, mas o paulistano é paulistano, né? O tempo se encarregou de fazer algumas mudanças na estrutura geral do estádio. E o campo do antigo Savoia, que hoje tem 74 anos, corre o risco de não completar os 75. O espaço que pertencia ao Grupo Votorantim foi vendido à prefeitura por R$400 mil. O terreno de 40 mil metros quadrados fica no centro da cidade e deve virar um centro comercial. Enquanto nós encontrarmos aí um parceiro, uma empresa, um empreendedor interessado em desenvolver um comércio, um shopping, ou até mesmo um supermercado com magazine, nós vamos preservar o campo. Mas no momento que nós tivermos essa pessoa, esse grupo interessado, logicamente que nós haveremos de colocar em prática e fazer com que Votorantim cresça e possa gerar mais empregos para a nossa cidade. Alguns moradores da cidade resolveram fazer um abaixo-assinado para evitar o fim da história do Savoia. Não se fala em destruir o Pacaembu, não se fala em destruir o SIC. Então todos os centros esportivos, os estádios, são realmente no centro da cidade, que devem atrair a periferia para o centro quando há uma competição mais com interesse geral. Então eu acho que se houver a ideia de construir em outro local, seria uma utopia. Eu acho que seria uma judiação, né? Pelo menos uma das últimas lembranças do esporte desta cidade, né? Que antes era um distrito, agora é uma cidade. Agora que deveria ser mais incentivado, né? A judiação terminar isso aqui. Acho que não deve. Vai estar acabando com a história do futebol brasileiro, o senhor acha? Está acabando. Aqui tem uma história muito bonita, Savoia, depois Votorantim. Foi muito bonita essa história. Mas infelizmente o progresso tem essas coisas, né? E o que vamos fazer?